Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver a última opção para tratamento de colisão em tabela hash, que é o uso de endereçamento aberto. Então, só para frisar, nessa técnica de endereçamento aberto, a gente não vai usar a técnica de encadeamento. É uma técnica diferente do que a gente já viu até agora. Então, como é que funciona o tratamento de colisão por endereçamento aberto? Nessa opção, a gente vai armazenar só os registros na tabela, sem os ponteiros. Por quê? Porque nas técnicas anteriores, aqueles ponteiros acabam ocupando o espaço, né? Nessa técnica aqui, a gente não vai gastar espaço com ponteiro e quando existir uma colisão, a gente vai determinar, por cálculo de um novo endereço, qual é o próximo compartimento que a gente precisa examinar para encontrar a chave que a gente está buscando. Então, para cada chave X, a gente vai precisar garantir que todos os compartimentos possam ser examinados na hora que a gente está fazendo a busca, por exemplo, do registro de chave X dentro da tabela. Então, a minha função de hash agora, ao invés dela me fornecer um único endereço, ela vai ter que me fornecer um conjunto de endereços, tá? E para isso eu vou precisar de um novo parâmetro na minha função. Então, a minha função não vai ser mais h de x, ela vai ser h de xk, onde k varia de 0 até m menos 1. E eu estou chamando esse k aqui de tentativa. Então, da primeira vez, quando eu quero encontrar uma chave x, eu vou dizer que é a minha primeira tentativa. Então, o k vai ser 0. Então, eu vou chamar a função h de x, que é a chave que eu estou buscando, 0, que é a primeira tentativa, e ela vai me retornar um endereço. Eu vou lá nesse endereço, verifico se a chave X está lá. Se não estiver, então eu faço uma nova tentativa, e aí eu vou chamar de novo essa função de hash aqui, passando agora o k como 1, que é a próxima tentativa, né? Calculo, vou lá naquele endereço retornado pela função, vejo se a chave X está lá, se ela não estiver, calculo de novo, assim sucessivamente, até ou eu encontrar o registro, ou eu fazer todas as tentativas possíveis, que a última tentativa possível vai ser a m-1, né? Quer dizer, nesse caso eu percorri a tabela inteira e não encontrei a chave. Então, essa sequência de chamadas que eu estou fazendo aqui, h de x0, h de x1 até h de x m-1, ela é denominada sequência de tentativas e ela é uma permutação do conjunto 0 até m-1. Então, para cada chave x, a minha função de hash agora vai ter que me fornecer uma permutação de endereços base desse conjunto aqui. Lembrando, então, que eu não vou poder ter repetição de endereços, né, de tentativas, né? Então, o endereço que eu vou tentar na tentativa 0 é diferente do endereço que eu vou tentar na tentativa 1, que é diferente da tentativa 2, e assim por diante, para até garantir que eu, no pior caso, onde eu estou buscando uma chave que não está na tabela, eu percorri a tabela toda procurando aquele registro. Existem alguns tipos de função de hash que são capazes de gerar uma sequência de tentativas para a gente. Então, a gente vai ver 3 exemplos aqui de funções que geram sequências de tentativa válidas para a gente. Então, a primeiro é tentativa linear. Então, como é que funciona a tentativa linear? A gente vai supor que o endereço base de uma chave x é retornado por essa função que eu estou chamando aqui de h' de x, tá? Então, suponha que já existe uma chave y diferente da chave x que eu quero inserir, ocupando aquele espaço h' de x. Então, a ideia é tentar armazenar o registro que tem chave x no endereço consecutivo ao endereço retornado pela função h' de x. Se esse endereço já estiver ocupado, eu tento o próximo e assim sucessivamente até eu esgotar a tabela ou até eu achar uma posição livre para fazer inserção. Lembrando que eu estou considerando que a tabela é circular, então, por exemplo, se eu tenho uma tabela de tamanho 7, o próximo endereço ao 6 é o 0. Então, aqui tem um exemplo de função de tentativa linear. Então, a minha função h de xk, ela vai ser a minha função original, h' de x, mais k, que é a tentativa, mod m. Então, isso garante que eu sempre vou procurar
o próximo endereço depois de uma tentativa mal sucedida, né? Por exemplo, se eu comecei no 2, essa função aqui, quando eu chamar ela para a tentativa 1, ela vai me retornar 3, para a tentativa 2 ela vai me retornar 4 e assim por diante. Então aqui agora a gente vai ver um exemplo concreto onde a nossa função, a galinha de x, ela é x mod 23 e a minha função de hash, então, com as tentativas, vai ser essa função, a galinha de x aqui, x mod 23 mais k mod m, como a gente já falou anteriormente. Então, aqui, se eu quero inserir o 44, primeiro eu começo calculando a galinha de x, então x mod 23 vai dar 21 nesse exemplo. E aí agora eu vou fazer a primeira tentativa, então vou usar essa função aqui de cima com k igual a 0, que é a primeira tentativa. Como é que é a forma dessa função? É a galinha de x, então a galinha de x no nosso exemplo aqui retornou 21, então vai ser 21 mais k, que é 0, mod m, então 21 mais 0, mod 23, vai dar 21. Então, vou inserir o 44 na posição 21 aqui dessa minha tabela. Agora, para eu inserir essas outras chaves, eu vou aplicar o mesmo princípio. Não houve colisão nesses casos, por enquanto, então tá tudo bem. Fiz a inserção em cada compartimento retornado pela primeira tentativa dessa função aqui de cima. E agora eu vou inserir um outro registro, que é o 26, onde vai haver colisão. Então, aí é que a coisa fica interessante, tá? Então, começando lá, vou calcular a galinha de x, a galinha de 26 vai me retornar o endereço 3. Vou fazer a primeira tentativa, 3 mais 0, dá 3, mod 23, dá 3. Então, eu venho aqui no endereço 3, ele está ocupado. Então, não posso inserir o 26 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma tentativa. Vou usar o k agora igual a 1. Então, essa função para k igual a 1 vai ser o mesmo 3 que tinha sido retornado lá pela galinha de x, mais 1, que é a tentativa, mod 23, vai dar 4. Então, ele fez exatamente aquilo que a gente discutiu. Ele procurou o próximo endereço a partir da minha primeira tentativa, né? E o primeiro tentativa foi o 3, agora ele vai tentar o 4. O 4 está vazio, então ele insere o 26 ali. Agora, para o 72, eu vou ter que fazer um número maior ainda de tentativas. Né? 72, quando eu faço a primeira tentativa, ele vai me retornar 3, mas o 3 está ocupado lá pelo 49. Na segunda tentativa, ele vai me retornar 4, o 4 está ocupado pelo 26. Na terceira tentativa, ele vai me retornar 5, que também está ocupado pelo 97. E aí, na quarta tentativa, ele vai me retornar 6, o 6 está livre, então eu coloco o 72 lá, naquela posição. Então, no final, eu tenho isso aqui, né? Eu tive colisões aqui no endereço 3, que foram tratadas pelo endereçamento aberto. A implementação disso em memória principal, a gente vai ter lá, a gente vai continuar lidando com alunos, né, matrícula e CR. Notem que aqui eu não estou usando ponteiro, não tem ponteiro. Eu vou ter a minha tabela que é alocada dinamicamente, da mesma forma que a gente fazia antes. Estou fazendo a inicialização aqui dessa tabela, colocando null em cada posição da tabela, então não tem nenhum aluno ainda alocado em nenhuma posição dessa tabela. As minhas funções, a minha função de hash, ela leva em consideração a tentativa e ela é a hash linha, que é essa aqui de cima, que usa o método da divisão, mais k mod m, que é igualzinho ao que a gente viu nesse exemplo que a gente estava discutindo. A função de busca, ela também vai usar aquele flag achou, então se a chave que estava sendo buscada foi encontrada, achou igual a 1, e ela vai retornar o endereço onde aquela chave estava. Se ela não foi encontrada, achou é 0, e tem duas possibilidades para o valor retornado pela função. Ou ele vai retornar o endereço de algum compartimento livre que ele achou durante a busca, ou -1 se ele não encontrou nenhum endereço livre. Isso significa que ele percorreu a tabela até o final para tentar fazer a busca e não encontrou nenhuma posição livre. Então, aqui, a busca ela vai retornar então o endereço, e essa flag achou, ela recebe como parâmetro a tabela, o tamanho da tabela e a matrícula que está sendo buscada.
Começa ali sinalizando achou 0, o endereço retornado -1, posição livre também -1, e ele vai ter o K, que vai ser a tentativa, né? Então, enquanto o K for menor do que M, ele vai fazer o cálculo usando a função de hash, que já considera a tentativa. Essa função vai retornar um endereço. Ele pega lá aquele endereço da tabela e verifica se ele é diferente de null. Se ele é diferente de null, significa que tem um aluno lá, né? E se a matrícula do aluno que está lá é igual à matrícula que eu estou procurando. Se for, achou, né? Então achou igual a 1. Ele força a saída do loop fazendo K receber M para poder sair desse while aqui. Se não, ele vai testar se o endereço daquela posição de memória, né? Se aquela posição da tabela está null, significa que não tem nenhum aluno lá, então ele achou um endereço livre. Se for o primeiro que ele achou, ou seja, se o pos livre é -1, então ele vai aguardar esse endereço para retornar, caso ele não encontre o registro que ele está procurando. E aí soma 1 no K, né? Faz mais uma tentativa porque ele ainda não achou a matrícula que ele estava procurando. Então, no final, quando ele sair desse loop aqui, se ele achou, retorna o endereço. Se não achou, retorna a posição livre que ele encontrou, né? Pode ser que seja -1 caso ele não tenha encontrado nenhuma posição livre à medida em que ele foi percorrendo a tabela. A inserção assume que end é o endereço onde será efetuada a inserção, então ele chama a função de busca, a busca vai retornar um endereço, né? Se não achou, significa que a inserção é válida, e aí ele vai ver se o endereço for diferente de -1, significa que ele achou algum compartimento para fazer a inserção, então aí naquele endereço ele vai fazer a alocação daquele aluno que eu estou querendo inserir. Se não, significa que na busca ele percorreu a tabela toda procurando aquele registro, não achou e também não achou nenhuma posição livre. Então a tabela está cheia, aconteceu um overflow, a inserção não é realizada. E se ele achou, então ele vai também sinalizar um erro dizendo que não pode inserir uma matrícula duplicada na tabela. Para fazer a exclusão, eu também chamo a função de busca. Se ele achou, eu faço a remoção, então eu dou um free no aluno que está naquele endereço retornado pela busca e coloco null lá dentro. Se não, eu dou uma mensagem de erro dizendo que eu não encontrei aquela matrícula, então ela não pode ser excluída. Essa implementação também está disponível para vocês lá no site da disciplina. Bom, na presença de remoções, a inserção precisa que a busca percorra toda a tabela até ter certeza de que o registro procurado não existe, né? Em situações onde não existe remoção, a busca pode parar assim que ela encontrar um compartimento livre, porque se a chave existisse, ela estaria armazenada ali naquela posição que está livre. Né? Então a gente tem que o nosso comportamento do algoritmo de busca ele vai variar dependendo se a gente está tratando remoções na nossa aplicação ou não. Quais são as desvantagens da tentativa linear? Bom, suponha que a gente tem um trecho J de J compartimentos consecutivos ocupados. A gente está chamando essa sequência de agrupamento primário. E a gente tem um compartimento vazio imediatamente seguido a esse conjunto J de compartimentos ocupados. Se a gente precisa inserir uma chave X em algum dos compartimentos daquela região J, a gente vai, pela tentativa linear, sempre inserir X nesse endereço livre imediatamente seguinte a essa região. Isso vai fazer com que o tamanho desse agrupamento primário aumente para J mais 1. Né? Então, quanto maior o tamanho desse agrupamento primário, maior a probabilidade dele aumentar à medida em que a gente vai fazendo inserções. Né? Então, isso é uma desvantagem. A gente vai tentar lidar com isso usando outros tipos de função de hash. Então, uma delas é a tentativa quadrática. Então, a função de tentativa quadrática, ela vai usar como incremento não K, mas uma função quadrática de K.
Então, o próximo endereço que vai ser tentado não é o imediatamente posterior, ele vai ser um outro endereço que vai ser tentado. A forma dessa função é essa aqui, tá? E aí tem um exemplo que a gente já vai ver de uma função que segue isso, né? Esse método de tentativa quadrática, ele evita agrupamentos primários, mas se duas chaves tiverem a mesma tentativa inicial, elas vão produzir exatamente a mesma sequência de tentativas, causando o que a gente chama de um agrupamento secundário. Então, os valores para aquela função quadrática, eles precisam ser escolhidos de forma a garantir que todos os endereços base são percorridos. E aí aqui tem um exemplo de uma função desse tipo, tá? A função hx de zero, ou seja, a primeira tentativa vai ser a função h' de x, e as demais vão ser h de x k menos 1 mais k mod m. Então, essa função varre toda a tabela se m for uma potência de 2, né? O tamanho da tabela for uma potência de 2. Então, aqui tem uma comparação da tentativa linear com a tentativa quadrática. Na tentativa linear, a gente sempre tenta o próximo endereço, né? E na tentativa quadrática, para o endereço base 0, eu tento, depois do 0, o 1, depois o 3, depois o 6, depois o 10 e assim por diante. Se a minha primeira tentativa for o 1, eu primeiro tento o 1, depois o 2, depois o 4, o 7 e assim por diante. Então, a gente vê que a sequência de tentativa é diferente dependendo do endereço inicial que a gente obteve pela aplicação da função de hash. A outra opção de função para fazer tratamento de colisão por endereçamento aberto é dispersão dupla. Essa dispersão dupla consiste em usar duas funções de hash, uma função h' de x e uma função h' de x, e aí a gente faz que h de xk vai ser h' de x mais k multiplicado pela h' de x mod m, para k variando de 0 até m-1. Né? Esse método ele distribui melhor as chaves do que os dois métodos anteriores. Se duas chaves x e y são sinônimas pela função h' de x, os métodos anteriores eles produziam exatamente a mesma sequência de tentativas, né, causando uma concentração de chave em algumas áreas. Mas se a dispersão dupla está sendo usada, isso só vai acontecer se as chaves x e y forem sinônimas tanto para a função h' de x quanto para a função h' de x, o que é, dependendo das funções que a gente escolher, é mais difícil de acontecer, né? Bom, e para fechar essa discussão, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essa técnica de hashing ela é mais usada em casos que existem muito mais buscas do que inserções de registro. Então, o que ela tenta fazer é otimizar as buscas, fazer com que as buscas sejam mais eficientes possíveis. Para vocês, então, vai ficar como exercício desenhar uma tabela, assumindo que ela está armazenada em disco de novo. Lembrando que aqui, em endereçamento aberto, a gente não tem os ponteiros. A gente vai usar, então, a técnica de endereçamento aberto com uma tabela de tamanho 7. Fazer essa sequência de tentativas de inserção aqui, usando a função de tentativa linear primeiro, com essa fórmula aqui, e depois repetir essa mesma sequência de inserção, agora usando a função o método de dispersão dupla, com a função h' de x sendo x mod 7 e h' de x sendo x mais 1. A parte de referência para essa matéria também é o capítulo 10 do livro de estruturas de dados e seus algoritmos. Bons estudos e até a próxima aula.